Mas a gente pode ver, por exemplo, né, hoje em dia na Bolsa de Valores você já consegue comprar fundo de índices que estão atrelados a Bitcoin, Ethereum, né? Então as criptomoedas. Então Então, você já vê que já está mudando. Então, por exemplo, se você tiver Bitcoin e apurar um resultado, um lucro, você tem que pagar imposto. Então, quer dizer, o governo já percebeu. Então, você não pode ficar de fora. Então, é realmente o caminho é esse. Só que eu acredito assim que por mais que o governo entre, que crie para ele alguma regulamentação, o princípio geral mesmo dessa questão das criptomoedas é exatamente não ter a regulamentação, sim. tá? E um ponto também que eu esqueci até de comentar com relação ao Bitcoin especificamente, não todas as criptomoedas, né? Mas o Bitcoin é que ele é uma moeda escassa. Sim. Então, o Bitcoin vai chegar a um ponto que não vai ter como você minerar e pegar mais Bitcoin. Não vai aparecer mais. Ele tem um número finito. Diferentemente do, por exemplo, o real. O governo quiser, ele emite mais real. O dólar, né? A gente teve uma inflação nos Estados Unidos jamais vista na história. Só em tempos de guerra que teve isso, de 7% ao ano, né? Aqui no Brasil a gente vivenciou de 10%, mas nos Estados Nossa, Unidos 7%, porque é um país desenvolvido. É é muita muita coisa. coisa. Por quê? O governo injetou dinheiro na economia, imprimiu mais papel moeda. Já se você tivesse, por exemplo, Bitcoin, né? Lógico aí, vamos pensar nisso aí, eu acho que é meio difícil, ainda mais americano aceitar o Bitcoin como moeda oficial. Mas vamos botar que fosse o Bitcoin a moeda oficial dos Estados Unidos. Como é que ele ia colocar mais moeda? Então você Sim. dá uma travada nos próprios governos. Isso Então é. acho que o pensamento é nessa linha. Inclusive tem até um país, agora eu não vou recordar qual que é. El Salvador? El Salvador. Isso. Que adotou como Bitcoin a moeda de transações Oficial, né? oficiais deles lá. Exatamente. Então o governo teve que quebrar essa regulamentação para poder facilitar, entre aspas, ou melhorar a vida dos seus cidadãos. Né? Uhum. E nesse ponto, igual por exemplo, eles colocaram lá como moeda oficial, agora o FMI tá querendo travar, fala, ó, tem que voltar Pô, isso é atrás. Ou foda, né? seja, eles estão querendo, tipo assim, é o primeiro país. Deu certo em El Salvador, um outro país vai colocar. Então eles já estão começando, não, vamos cortar o mal mal entre aspas, né? A visão deles, né? isso? Vamos cortar o mal pela raiz, vamos impedir eles de utilizarem essa moeda. Então já começou a resistência, mas isso já é um sinal, É, né? Isso já é um sinal que as coisas estão mudando, né? A verdade é o seguinte, a gente vivencia um mundo hoje, né? É que as mudanças elas são numa velocidade muito rápida, né? E a gente tem a centralização de governo, o governo é muito lento nos processos de decisão e isso é tudo mais. foda. Então, quando você entra nessa parte, né, nas criptomoedas, né, que você tem? Agilidade no processo. Então, assim, o ponto-chave é esse aí. Não, eu concordo totalmente. E, assim, é até triste, né? Você vê o FMI, por exemplo, que tenta interferir. Pra mim, eles estão freando a evolução. E isso que é complicado. Tipo, eles sabem que eles vão perder em algum momento essa força ou esse controle. Eles tentam barrar ao máximo. Então, você que não comprou Bitcoin, como sacanagem. Eu acho que eles barram essa evolução e acaba. Cara, veio pra mudar. Nossa, esse negócio veio pra mudar e, tipo, se você souber usar isso da melhor forma, acho que muda a vida, cara. Tipo, experiência do cliente num. Igual, eu dei o exemplo do NFT. O NFT que o Neymar comprou lá, não sei o que, app lá, sei lá, os macaquinhos lá. Quem compra aquele NFT tem direito a participar de diversas festas lá do dono, lá do criador, Sim. por exemplo. Criou um valor naquilo ali. Uhum, Então sim. não é uma coisa. É um desenho só tal. Ele trouxe uma experiência diferente para o usuário e monetizou em cima daquilo. Lógico, Sim. de acordo com ele. Eu acho que, usando o blockchain, né? Eu acho que cada vez mais os processos que hoje a gente tem serão muito modificados com essa questão do blockchain. Vou dar um exemplo básico, cartório, por exemplo. O cartório hoje, sei lá, reconhecer firma, pô, com o blockchain ele faz isso em milésimos de segundos, entendeu? Só que tem que ter uma forma de entrar ser difundido no país, né? Não tem jeito. E aí você bateu num ponto interessante. Você comentou a questão dos cartórios, né? Não, vou através do blockchain, eu vou pegar e vou resolver, né, a autenticação e tudo mais. Mas será que os cartórios querem isso? Então, Não a querem. questão bate muito nesse lado, né? Então, assim, vai acontecer em algum momento? Vai, né? Mas quanto mais eles puderem segurar
eles vão segurar. Mas assim, é questão de tempo mesmo. Isso é gradativamente as coisas vão mudando. Isso faz parte do mercado que a gente vivencia hoje. E que bom, né? Que são mudanças que vêm para ficar, boas mudanças, né? Lógico que sempre tem, igual, por exemplo, criptomoedas, você tem que tomar muito cuidado para guardar, tem muitos roubos, né? Sim. Então isso a gente sempre tem, né? Todo lado positivo e o lado negativo. Mas eu acho que os pontos positivos são muito maiores do que os negativos. Então acho que o caminho é sem volta, né? Mas assim, quem tem muito a perder vai segurar o máximo que puder. Que né? puder, com certeza. Você falou um pouco sobre a questão da escassez do Bitcoin. É muita gente nesse tempo de crise, né? Assim, pessoas às vezes aí entra no papo de que o brasileiro não tem educação financeira e isso é uma prerrogativa assim que eu bato muito na tecla. Eu acho que isso deveria ser ensinado desde lá da escola, lá no ensino fundamental, educação financeira, investimentos, empreendedorismo, porque o Brasil está em crise, imprime mais dinheiro, mas não sabe a questão da inflação, não sabe o valor monetário. Então não é imprimir mais dinheiro. Eu tenho uma frase que eu li num livro, agora não vou lembrar qual livro que é, que diz que você quer gerar valor para alguma coisa, tenha essa coisa limitada. O exemplo mais clássico que todo mundo conhece é o ouro. Por que o ouro vale tanto? Porque o ouro é um metal precioso limitado. Não existe uma reserva infinita de ouro. Agora você pega água, por exemplo. Você compra uma garrafinha de água, você paga o quê? R$1,50, R$2 na garrafinha de água, porque tem uma reserva imensa no planeta inteiro. Então você quer gerar valor, alguma coisa, tornar alguma coisa cara realmente para vender ou para comprar, enfim, gere escassez, gere uma quantidade limitada, que aí você traz esse valor ao produto, porque só vão ter poucas unidades. Então o dinheiro, para mim o dinheiro deveria ser assim também. Não é só questão de passar na máquina, imprimir e já era. Aí depois se vira com a inflação. Entendeu? Para mim, eu acho que isso é o mais errado possível, mas é uma estratégia para tirar o país de algumas, né, eventualidades que pode acontecer. O que você tem a falar um pouco sobre essa questão de... Tipo, você já falou um pouquinho das moedas. Por que você pode trazer assim, com o aspecto dos... Voltando mais para os bancos, vou falar da cooperativa em si, mas com relação a essa questão da inflação, da impressão de dinheiro, da escassez de moeda, enfim. Então vamos lá, né? Com relação a essa questão da inflação, né? A inflação, né, é a perda, né, do poder de compra, né, da moeda. Infelizmente a gente teve uma inflação altíssima, né, na faixa de 10%, mas muito pela questão, né, desse período de pandemia, né? Então, infelizmente, com a pandemia, muitos produtos deixaram de ser produzidos, né? Então, aí você acaba tendo exatamente essa escassez do produto, né? Tem uma quantidade menor de produtos, automaticamente o valor vai lá para cima, né? Essa questão quando você fala assim, mas a concepção para os bancos, né, em questão de dinheiro. Na verdade, os bancos, né, as cooperativas, eles geram mais dinheiro para a economia. Então vamos pensar dessa forma, você aplica o seu dinheiro lá R$100, se a instituição, lógico que existe o compulsório, né, que seria uma parte que tem que ficar retida quando a gente trata de banco, né, então digamos assim, o banco lá captou R$100, ele não pode emprestar os R$100, uma parte ele tem que mandar Banco Central, por exemplo, sobraria 80 para ele emprestar. Mas ele faz gerar mais dinheiro ainda na economia. Então o papel dos bancos, né, das cooperativas, quando entra aquele dinheiro, ele acaba gerando mais dinheiro na economia. Então vamos colocar assim, essa questão da inflação, ela ataca principalmente as classes mais baixas. Tá? Esse é o ponto-chave. Muitas pessoas não percebem isso, mas infelizmente as classes mais baixas é que são mais afetadas, né? São aquelas pessoas que pagam aluguel, que precisam ali de comprar alimentos, né? Então ganham um salário mínimo, vamos botar 1.212, que é muito baixo. Então, às vezes a pessoa pensa assim, a inflação subiu 10%, né? Mas na verdade, a inflação que a gente fala oficial, aí o seu salário subiu 10%, ok, corrigiu para a inflação. Mas na verdade, quando a gente vai pensar na concepção, é a inflação média. Mas o seu custo de vida, ele aumenta muito mais do que isso. Então acho que a inflação, ela ataca demais a população mais pobre, entendeu? Acho que esse é o ponto chave. Então quanto menos inflação, melhor,
né? A gente tem perspectiva para esse ano aí girando na faixa de 5,5, mas eu acredito que deve subir aí próximo, sei lá, mais ou menos 7, 8. Torço para que não chegue a isso, né? E para o ano que vem essa inflação, a tendência é cair, vamos colocar dessa forma. Mas, assim, estou muito esperançoso com relação a essa questão da inflação, não. Infelizmente, a gente está vivenciando aí o cenário de inflação alta e as classes mais pobres aí é que estão sendo mais impactadas. Quando a gente entra nessa questão aí que você comentou aí da necessidade da educação financeira, né? Eu vou te trazer um dado aqui, que é um dado que é muito triste, né? Mas que essas novas gerações podem reverter isso. De cada 100 pessoas que se aposentam, tá? 1% da população consegue manter aquele mesmo padrão de vida. 99% ou voltam a trabalhar, tá? Ou a pessoa depende da ajuda de amigos ou reduz o seu padrão de vida. Então, a educação financeira na base, ela é fundamental. Aí a pergunta que a gente faz, por que será que o governo não trabalha a educação financeira? Por que ele não trabalha empreendedorismo? Talvez, não sei, não posso afirmar que eu não tenho, né, dados, né, do governo. Mas será que é importante? Será que é bom para o governo uma população mais instruída que chegue lá na frente e questione o governo, ao invés de chegar lá na frente e querer receber um benefício? Não tenho nada contra o benefício. Tem pessoas que realmente precisam desse benefício. Nada contra. Mas eu acho que mais importante do que isso é você criar cidadãos que possam gerar a sua própria riqueza, que dependam cada vez menos do governo e cobrem mais dos governos, né, que deem condições. Eu acho que tem que ter saúde, educação, né, segurança de qualidade. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando, né, será que essa educação não existe por causa disso? Mas aí tem um ponto bem importante, que é o que a gente tem hoje da internet, né, que está trazendo para a gente, né, essa possibilidade de você conhecer, né, com relação a essa parte de educação financeira, coisa que a gente não conhecia no passado. Porque quando a gente pensa em educação financeira, não é simplesmente, eu vou gastar menos do que eu ganho, mas uma questão de mentalidade, né? A forma como você lida com o dinheiro. Então é uma concepção muito mais ampla, né? É igual, tem muitos casos, né, que falam assim, a pessoa tal ganhou na Mega Sena, ficou rico e de repente ficou pobre, né, de novo, e até às vezes fica até mais endividado. Porque na verdade ela ganhou dinheiro, mas a mentalidade dela é uma mentalidade de uma pessoa pobre. Né? Quando a gente fala pobre aqui, é questão mesmo que a pessoa tem aquela coisa de, tipo, olha, eu tenho muito dinheiro, vou gastando, até eu voltar àquele estágio anterior ao que eu estava. Né? Eu li um livro que mudou muito a minha cabeça com relação à questão de pensar, né? Você pode falar o nome? Oi? Você pode falar o nome? Olha, esse seria o Investidor Inteligente, tá? Que é fala muito nessa questão de ações, tá? É um livro muito bacana com relação a investimento em ações, e tem um outro que é O Segredo da Mente Milionária. Vamos botar assim, 2 livros. Eu li esse livro. Um é de mentalidade e o outro é de investimento em ações. Vamos falar do primeiro, da mentalidade, né? Esse da mentalidade, ele mostra, né, qual que é a cabeça de uma pessoa rica. Quando a gente fala rica, é a mentalidade. Não estou dizendo assim se tem 1 milhão, 2 milhões, não é isso. Você pode ter 10 mangos na carteira e ser uma pessoa de mentalidade Exatamente. rica. Então é a mentalidade. Então uma pessoa que tem uma mentalidade rica, ela monta uma empresa, quebra, ela vai reerguer. Uma pessoa pobre tem essa mentalidade. Ela vai pegar, vai ganhar o dinheiro dela e vai perder aquele dinheiro, porque ela tem aquela questão que ela da escassez, vamos colocar nesse ponto. E esse investidor inteligente, ele vai te ajudar a administrar melhor na parte dos seus investimentos. Então a gente tem 2 livros que eu indicaria, seria esse. Um para você mudar a sua mentalidade e o outro para você aprender a investir, porque não adianta só mudar a mentalidade e não saber onde investir. Eu acho que um é complemento do outro.